paz do Senhor, irmãos, mais uma vez, estamos aí dando continuidade no seminário. Hoje nós vamos falar sobre hermenêutica, né, a segunda parte da aula de hermenêutica. Né? Nós terminamos a primeira parte falando sobre que a fé, né, é nulo o conhecimento da palavra de Deus sem fé, né, porque a palavra de Deus é destinada a homens de fé. Então, se a gente quer estudar a palavra de Deus somente por estudar, é nulo, não terá efeito. Talvez os milagres não aconteçam na nossa vida. E por isso nós queremos dar continuidade hoje. Nós já falamos a respeito de algumas características que o estudante da palavra de Deus deve ter para ter uma boa interpretação, né, para que as coisas possam acontecer. E agora nós, na segunda aula de hermenêutica, nós vamos estar dando continuidade, tá bom, irmãos? E vamos lá, vamos começar falar de mais uma característica que o estudante deve ter, né? Mais de algumas. A mansidão e calma também é muito importante para poder nós termos, né? Isso é uma característica, né? A palavra de Deus diz que Moisés era um homem manso, era um homem mais manso da terra, um homem calmo, né? E visto que ele direcionava aquele povo lá rebelde, né? Que muitas das vezes murmurava contra ele, e ele, depois que ele foi para o deserto, né? Que ele passou 40 anos lá no deserto aprendendo com Deus, né? Aquele homem violento que matou o egípcio, querendo resolver as coisas por suas próprias justiças, pelas suas próprias mãos, ele já não existia mais. Né? Deus o taxou de homem mais manso da terra que existiu. Né? E uma pessoa, irmão, para ser guiada e ensinada, precisa de calma. Né? O discípulo ele tem que ter calma, ainda mais se ele tiver dificuldade de aprender as coisas. Né? A calma vai ser uma amiga constante dele. Tá? O homem violento nas palavras, nas atitudes, nos gestos, ele não consegue aprender as coisas de Deus. Né? O estudante da Bíblia, sempre apressado, ele não irá longe, nem se aprofundará na interpretação da palavra de Deus, né? Como diz Provérbios, capítulo 20, versículo 25. Você está em casa, então eu vou evitar de falar versículos aqui para poder ganhar tempo. Tá? Então, confira os versículos, você vai ver que a calma ela é bem importante para o aprender a palavra de Deus. Né? A pressa ela é inimiga da perfeição. Né? Não dá para ter pressa para poder estudar sobre Deus. Né? Tem que ter toda calma, toda a tranquilidade do mundo, para a gente poder descobrir os mistérios de Deus. Né? Quando uma coisa boa está acontecendo com a gente quer que não acabe, né? A gente quer passar todo o tempo, né? A mesma coisa quando a gente está no culto, né? Aquele culto bom, a gente está oferecendo culto a Deus, Deus está recebendo o culto, a gente fica com aquela vontade de permanecer ali, não sair mais, mas a hora nos diz, né, que chegou o fim, mas a gente queria que não acabasse. Mesma coisa para ler a palavra de Deus. Você não pode começar a ler a palavra de Deus e começar a querer ter sono, ficar cansado, mas olha, tem alguma coisa errada. Se você vai ler a palavra de Deus, se você vai orar e as coisas, você fica desanimado para isso, porque tem alguma coisa errada. Então reveja os seus conceitos, tá? E tem essa característica. Tá? Calma. O exegeta, ele deve ser atento e observador do texto bíblico. Vamos ver alguns exemplos. Vou citar aqui em Hebreus, capítulo 9, versículo 4. Na Almeida, revista e atualizada. Mais 1 Reis, capítulo 6, versículo 20 e 22. Mais Levítico, capítulo 16, versículo 12. Né? A gente vai ver o altar do incenso. Ele pertencia ao lugar santíssimo do templo, mas ficava no lugar santo no referido templo. Tá vendo? O lugar santo ele englobava o lugar santíssimo também. Isso você tendo atenção, né? Porque senão você pensa que o lugar santíssimo era um lugar além do lugar santo. Sim, o lugar santíssimo ele era o
no último compartimento do templo, porém ele ficava ali englobado no lugar santo, tá? Era como se fosse um quarto, tá? Especial. Zacarias capítulo 4, versículo 9 e 10, versículos 9 e 10, capítulo 14, versículos 9 e 10. A expressão toda a terra, duas vezes, aparece, né? E cada expressão significa uma coisa diferente. Tá? Então você analisa. Há duas personagens diferentes neste capítulo, né? Em Ezequiel capítulo 28. Né? Aí se você lê os versículos 21 ou 29, você vai perceber. Né? No versículo 2 do capítulo 28 do livro de Ezequiel, o príncipe de Tiro é um príncipe humano. No versículo 12, o rei de Tiro trata-se de Satanás. Então, nós vemos aí, se a gente prestar atenção, né, se a gente tiver calma para fazer essa interpretação, a gente vai ver dois personagens. Outra referência, Gálatas capítulo 4, versículo 10. O apóstolo Paulo está aqui censurando, não ordenando aos Gálatas. Então, preste atenção, quando você analisar aí na sua Bíblia. João capítulo 5, versículo 39, nós vemos Jesus aqui, ele não está ordenando, mas está mostrando a incoerência dos judeus. Está vendo? Então, você analisa aí João capítulo 5, versículo 39, a incoerência dos judeus. Jesus mostrando a eles. Êxodo, no capítulo 16, versículo 1, e Números, capítulo 13, versículo 21, um é um deserto de sim, e o outro é o deserto de sim. Tá vendo? Aí tem desertos diferentes aí, a Bíblia tratando. Isaías capítulo 42, versículo 1 e 19. Aqui, nesses versículos, nós temos dois servos do Senhor, que é a nação de Israel na sua rebeldia para com Deus. Então, nós vemos aí, se a gente tiver calma para nós analisarmos esses textos aí, hermeneuticamente, a gente vai ver essas coisas. E a gente não vai fazer confusão. Tá? A unção de Deus na vida da pessoa. Em 1 João capítulo 2, versículo 20 e 27. É o que a salvação nos ensina. A lei da dupla referência bíblica. Tá? Que este é mais um requisito que o intérprete precisa considerar. Né? A dupla referência bíblica significa que a Bíblia, quando ela fala alguma coisa, nem sempre ela vai se referir literalmente ou somente àquela coisa que ela está querendo dizer. Né? Porque existem as aplicações, existem as profecias que se cumpriram no passado, né? Que são consideradas apocalípticas, né? Como a gente vê em Ezequiel, em Isaías, né? A gente vê lá no próprio Apocalipse, a gente vê profecias que se cumpriram na época, que eram profecias para aquela época, né? Mas ela tem um duplo sentido profético, né? E iria acontecer, caracterizar o fim de todas as coisas, né? Como foi o fim de todas as coisas naquela época, tá? Mas ela teve a dupla referência que também serviria transcendentalmente, né? Então vamos lá, vamos ver os textos que têm dupla referência profética, tá? Você está aqui somente a referência. Você com mais calma analise em casa, mesmo que você não assista o vídeo todo, tá, irmãos? A aula toda. Quando você for assistir uma outra vez, continue da parte que você parou. Tenha esse cuidado, essa calma, para você poder fazer um acompanhamento dos textos, que vai ser muito proveitoso para você, exegeta. Tá? E são textos, tá? Que a um só tempo abrange um acontecimento próximo e outro remoto, tá vendo? São os textos que têm daquele pouco que eu falei aqui, ainda agora, que tem a dupla referência, né? Texto que nós devemos considerar. Exemplo,
Isaías capítulo 61, versículo 2, mais Lucas capítulo 4, versículo 19. Gênesis capítulo 22, versículo 13, mais João capítulo 1, versículo 29, mais Apocalipse capítulo 13, versículo 8, tá? Então a gente vê que esses textos eles são relacionados, foram profecias que falaram anteriormente, mas ela aconteceu posteriormente, né? E não só aconteceu posteriormente, ela se realizou, mas também vai se realizar, serve também como entendimento que vai se realizar no futuro. A Bíblia ela transcende os tempos, tá? Ela não é só, não foi escrita só para aquelas pessoas daquela época. Foi escrita para Deus escreveu, né? Deus é onisciente. Não escreveu uma coisa que serviria somente para antigamente. As palavras de Deus elas transcendem, são eternos, né? De eternidade, eternidade. Nosso tempo não é compreensível, né? Quem somos nós para querer entender as palavras de Deus? São palavras que transcendem os tempos, atravessam gerações e continuam atuais ainda. Deus é onisciente. Tá? Então, nos livros proféticos é muito comum essa lei, né, da dupla referência, né? É porque eles profetizavam para aquele tempo e outros. Saberá o leitor discerni-la para evitar a confusão, né? O ensino bíblico explícito e implícito, tá? É uma outra coisa que também o intérprete também deve estar atento. O ensino explícito é aquele que está presente, sendo declarado abertamente no texto, né? Exemplo, Deus está com José, né? Gênesis capítulo 39, versículo 2, 3, 21 e 23, né? Deus está com José. Tá bom? O ensino implícito é aquele que está presente no texto, mas não é abertamente declarado. Exemplo, no livro de Esther, não há menção do nome de Deus, mas Deus está bem presente em todo o livro, no controle dos fatos, elevando seu povo, né? Aí a gente participa do contexto bíblico. E o contexto bíblico diz, 2 Pedro capítulo 1, versículo 20, né? É o maior determinante do sentido do texto, tá? O contexto bíblico, né? O sentido do texto ele vai girar em torno do contexto, tá? Já fugindo ali do ensino, tá? E a maior parte dos erros doutrinários e das heresias, das teias falsas, vem do emprego do texto bíblico sem o seu contexto, tá? Então, o emprego do texto bíblico sem o seu contexto é causa de muitas heresias por aí, né? Usando o texto sem o seu contexto, pode-se fazer a Bíblia afirmar o que ela não ensina, tá? Exemplo, o suicídio. É só combinar Mateus capítulo 27, versículo 5, mais Lucas capítulo 10, versículo 37, e ele retirou-se e foi enfocar, né, que corresponde a coisa, e mais vai e faça da mesma maneira, que as pessoas vão começar a ficar por aí. Ninguém quer. Né? Então, nós vemos aí esses exemplos. Né? O contexto é bem importante, né? Na hora de nós interpretarmos a Bíblia. Tá? Então, e no contexto bíblico, o intérprete precisa considerar o quê? Considerar os inúmeros conteúdos contextuais, né, que se lhe aparecem, entre os quais são abrange a Bíblia considerada como um todo e panoramicamente, né, ele revela o fato de que a analogia geral da Bíblia é uma realidade incontestável, isto é, na Bíblia não há contradições, tá? Este princípio é muito importante para o intérprete, né? E o que fica a longa distância do texto tem a consideração, mas que com ele faz uma linha de pensamento, né? Exemplos aí, ó.
Exemplo, em Êxodo capítulo 8, versículo 10, mais Números 33, capítulo 4, as pragas e os deuses do Egito, né? Faz uma linha aí, os deuses do Egito com as pragas, né? Deus, ele mandou as pragas para poder provar que os deuses do Egito, eles não tinham poder nenhum, Deus estava no controle sobre eles, né? Ezequiel capítulo 1, versículo 5 ao 14, mais Ezequiel capítulo 10, versículo 20, os seres viventes aqui são querubins. Entendeu? Atos capítulo 9, versículo 25, mais 2 Coríntios capítulo 4, versículo 33, descendo da muralha como? Né? 2 Coríntios capítulo 3, versículo 1, por boca de 2 ou 3 testemunhas. Então, são referentes ou passagem paralela do texto que se estuda, né? É uma forma de contexto remoto, tá? Então, a gente vê aí essas referências aí, e a gente vê nisso que a Bíblia se interpreta com a Bíblia, isto é, efetuando através do contexto referencial. Toda doutrina ela deve ser confirmada, provada e apoiada por referências apropriadas. Então, a Bíblia, ela se interpreta com a Bíblia, isto é, efetuado através do contexto, tá? O contexto referencial. E se a gente não souber discernir por ocasião da escolha do contexto, nós vamos cometer graves distorções, tá? Violências contra a revelação divina, e isso prejudicará as pessoas, né, a interpretarem a Bíblia, as quais você ensina, né? E você vai ficar desacreditado pelos que conhecem o assunto, quando você for falar a pessoas que conhecem o assunto. Então, são referências em que ocorre a mesma palavra como Jerusalém, em Mateus capítulo 2, versículo 1, e Apocalipse capítulo 21, versículo 10. As palavras são as mesmas, mas os lugares são diferentes, tá? Eutana, em Êxodo capítulo 8, versículo 16, né? O mesmo nome para 3 pessoas diferentes, Eucana, né, no caso, e estão no mesmo versículo, tá? José, em Lucas capítulo 3, versículo 23, 24 e 30, o mesmo nome, José, aplicado a 3 pessoas diferentes, numa mesma passagem, tá? Fé, em Atos capítulo 6, versículo 7, 13, versículo 8, 14, versículo 9, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 9, Efésios capítulo 2, versículo 8, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Em todas essas referências aparece o termo fé, mas a expressão da fé é diferente em dada referência. Tá? Você sabe diferenciá-lo? Então vamos ver algumas coisas. Lei em Romanos capítulo 7, aí vamos ver lei civil no versículo 1, né, no capítulo 7, versículo 1, lei mosaica no versículo 12, lei da consciência no versículo 21, no versículo 23 nós vamos ver a lei do princípio dominante na vida da pessoa, tá? Tudo isso em Romanos capítulo 7, tá? A referência verbal é uma só, mas em cada caso o sentido ela difere do outro, cada caso. Então, tá vendo? Quando a gente analisa as coisas com calma, a gente vai vendo que é diferente, né? Sabedoria. Este termo em Provérbios refere-se a quase sabedoria divina. Em Eclesiastes, a sabedoria é puramente humana. Tá vendo? Então, a gente vê aí esse exemplo da sabedoria. Porta. Todas as referências verbais abaixo mencionam porta, mas os sentidos diferem em cada caso. Tá? Em Gênesis, capítulo 22, versículo 10, a porta dos seus inimigos, ou seja, a porta que quer dizer poder. Já em Mateus capítulo 7, versículo 13, a porta estreita, né, que é a porta da salvação. Mateus capítulo 16, versículo 18, porta do inferno, ou seja, poder do mal. Tá, irmão? João capítulo 10, versículo 9, eu sou a porta, né? Quem é a porta? Jesus. Né? Atos capítulo 3, versículo 10,
Atos do capítulo 3, capítulo 3, versículo 10. Porta Formosa. A Porta Formosa era uma porta de metal do templo, né? Porta do templo. Atos capítulo 14, versículo 19. Porta da cidade, ou seja, que cidade? Cidade de Lístra. Né? 1 Coríntios capítulo 16, versículo 9. Nós temos aí uma grande porta que me abriu. Ou seja, uma grande oportunidade, irmão. Filipenses capítulo 2, versículo 30, na Almeida Revista Atualizada. Portas da morte, né? Ou seja, poder da morte, o poder da morte operando. Eclesiastes capítulo 12, versículo 4. Portas da rua, né? Quais são as portas da rua? Os lábios. Salmos também 141, versículo 3, né? O mundo, portas da rua, o mundo também. Aí a gente viu portas, né? Desculpa. Uma referência de portas aí, Salmos 141, versículo 3, também significa os lábios, são as portas da rua. Agora o mundo, Hebreus capítulo 1, versículo 2, mundo cósmico. João capítulo 3, versículo 16, mundo social. Né? 1 João capítulo 2, versículo 15, capítulo 5, versículos 4 e 9, no sentido espiritual, moral. Tá? Igreja como referência verbal. Né? A gente vê aí, ó, a igreja ela aparece como diferente sentido no Novo Testamento. Exemplo, Atos capítulo 19, versículo 32 é um tipo de igreja. No capítulo 7, versículo 38 é outro tipo de igreja. Em 1 Coríntios capítulo 18, capítulo 11, versículo 18, a igreja tem outro tipo. Então a gente vai vendo vários tipos de igreja. Em Atos capítulo 5, versículo 11, a gente vê outro tipo de igreja. Assim como em Mateus capítulo 16, versículo 18, e Hebreus capítulo 12, versículo 22 e 23. A gente vê aí vários tipos de reuniões, de assembleias, né, populares, secular, regularmente convocadas. Mas a assembleia regularmente convocada é a igreja ideal, né? Então, na arte, né, a gente vê a igreja como assembleia regularmente convocada, né? O ajuntamento na ara é uma assembleia no original, é eclésia, né? E a congregação, nessa referência, e o povo de Israel no deserto, na ara, assembleia, na arte, congregação, no original, eclésia. Ou seja, a gente vê que até falando do povo de Israel no deserto está havendo convocação, né? Assembleia, igreja, é o que a gente interpreta hoje, né? Os crentes reunidos para o culto coletivo, a igreja local ou regional, né? A igreja universal como corpo de Cristo, né? Todos os salvos, de todos os tempos, né? Salvação, em Hebreus capítulo 2, versículo 3, é a conversão. Salvação é a conversão, essa referência. Em Romanos capítulo 3, versículo 11, é a vida de Cristo para os seus, da salvação. Em Filipenses capítulo 2, versículo 12, operai a vossa salvação, que é igual, trabalhai para Jesus e dai bom testemunho, onde a vossa salvação é em funcionamento. E quando a gente conclui, né, para concluir, né, sabe-se que sobre as referências verbais, né, elas podem também ser reais, dependendo de tratar do mesmo assunto, dependendo se elas tratarem do mesmo assunto, tá? Então, referências em que ocorre a mesma ideia, o mesmo sentido, o mesmo assunto, mesmo que aquela palavra seja diferente, tá, irmão? As concordâncias bíblicas, elas apresentam as referências apropriadas verbais junto com as reais. Então, uma vez que uma concordância é uma simples catalogação de referência bíblica sobre um determinado assunto, entendeu? Então, é uma catalogação, ou seja, você vai organizar em catálogo as referências sobre determinado assunto para facilitar, né? É o que acontece nas livros de estudo, as concordâncias bíblicas. Tá? Então, você sabe distinguir referências verbais das reais numa concordância bíblica? Exemplos de referências reais. Tanto em Efésios capítulo 2, versículo 1. Nova criatura em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Fiel em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 15. Filho de Deus
em João, capítulo 1, versículo 14. Crente, em João, capítulo 20, versículo 27. Discípulo, em Atos, capítulo 9, versículo 1. Nascido de Deus, em 1 João, capítulo 3, versículo 9. Justo, em Ezequiel, capítulo 18, versículo 26. Remido, em Isaías, capítulo 62, versículo 12. Tá vendo? Todos são palavras diferentes, tá? Mas o assunto é o mesmo, pois todas as referências são reais. Isto é, ela trata de um só assunto. Quem? Salvo. A volta de Jesus à Terra. Ou seja, são referências diferentes, mas que tratam da mesma coisa. Algumas referências reais sobre o assunto. Zacarias, capítulo 14, versículo 4 a 5. Judas, versículo 14. Apocalipse, capítulo 1, versículo 7. Mateus, capítulo 25, versículo 31. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8. Apocalipse, capítulo 19, versículo 11. São algumas referências que têm a ver com o assunto. E também tem a ver com a época, né? A cultura, a ocasião, e o propósito original do texto. Aqui se estuda, né? As referências. O que é estritamente cultural no Novo Testamento não tem aplicação a partir do século I, tá? Ao encerrar-se o cano do Novo Testamento. Tá? E a partir daí, o que permanece no texto bíblico é a mensagem da palavra de Deus, tá? Por todos os tempos. Tá? Então, o que significou um determinado texto bíblico para os primeiros destinatários referidos ao texto e qual a aplicação desse mesmo texto aos nossos tempos e à nossa vida atual, tá vendo? Ou seja, a gente tem sempre que utilizar as aplicações para o nosso dia atual, nossos dias atuais. E para a exegese, o significado do texto bíblico, ou seja, o original, no tempo e para o tempo em que foi escrito, é muito importante, tá? Para a gente não cometer os erros chamados lá, os erros anacrônicos, né? Os erros, para a gente não respeitar os tempos foram escritos os textos. Então a exegese, portanto, ela é basicamente uma tarefa histórica, tá, irmão? E essa tarefa histórica ela envolve o idioma da ocasião do texto bíblico, as circunstâncias da ocasião do texto bíblico, isso inclui os padrões de pensamento do povo na ocasião do texto, tá? De modo que a mensagem divina fosse bem entendida para todos, né? Os costumes da ocasião, a cultura envolve o folclore, as tradições, a música, as comemorações, a poesia, práticas, os usos, costumes, né? Os trajes, as posturas que as pessoas tinham, né? Aqui, quando a gente fala de mesa, biblicamente, a gente está falando de mesa e cadeira, a gente está falando de mesa, sentar no chão, né? A gente não está falando de cultura ocidental, a gente está falando de cultura no Oriente Médio, do povo de Deus. Eles tinham, o assentar à mesa deles não era assentar na mesa de cadeira, como a gente vê hoje, nas nossas casas, aqui no nosso continente, né? Assentar, entendeu? Um pano como se fosse um piquenique ali, mas dentro de casa, entendeu? Aí cada um senta na posição a qual tem a sua honra, a qual for chamado, e por aí a gente vai tirando as interpretações, tá? Bíblicas. Aqui entra na Bíblia 4 culturas principais, né? Ou seja, na Bíblia nós temos aí a cultura de 4 povos: a semítica, né? Que é dos povos vizinhos de Israel ou da mesma origem, né? A judaica, a cultura judaica, né? Que é a cultura de Israel propriamente dita; a helenista, que é a cultura dos gregos; a romana, que é a cultura dos romanos. Isso muito influi na comunicação da mensagem bíblica. E o seu desconhecimento pelo intérprete da palavra de Deus desqualifica-se como expositor dela, né? Vamos dizer aí, antiguidade bíblica, tradições, crenças, músicas, costumes populares. Isso vai prejudicar, vai desqualificar quem quer fazer uma boa exposição hermenêutica da Bíblia. Tem que conhecer bem. Por exemplo, em Gênesis capítulo 41, versículo 42, o anel que o faraó tirou de sua mão e pôs na mão de José, hoje isso seria apenas uma consideração pessoal, né? De dar alguma coisa a outra pessoa, de muito querido que ela fosse. Mas naquela tempo, os reis e as outras autoridades usavam os anéis, né, com letras, símbolos, marcas, em alto relevo para indicar as coisas, as cartas, como se fosse um carimbo,
né? Como partir que tivesse um momento do carimbo do rei era uma coisa oficial, né? Documentos oficiais eram carimbados. Então, portanto, a gente conclui que o quê? Que o ato de Faraó para com José foi uma delegação de poderes do mais alto nível. Não tem noção do que foi aquilo. E por que tudo isso? Porque o método dado por Deus para nos falar por meio dos fatos humanos, que além do que a gente lê, além do que a gente lê pelos idiomas que a gente conhece, envolve as circunstâncias, costumes do lugar. Isso a gente não entende direito, né? E a gente conclui o quê? Que a palavra de Deus escrita é um livro divino humano. Assim como a palavra de Deus viva, né, foi o próprio Jesus, né, ela é divinamente humana. Isto muito nos ensina como seres humanos que nós somos. O crente leigo, ele só quer saber o que o texto significa para ele agora. Né? Não lhe interessa o passado, né? Não interessa o futuro, mas para a exegese é importante sim saber do passado. O significado das palavras quando combinadas na oração, elas são importantes para nós saber. Demonstre seu cuidado que você tem com a palavra de Deus e na hora de orar, né? Na hora de você interpretar as coisas, Deus vai te honrar quando você tem cuidado dele. Né? O contexto literário é grande, é de grande utilidade. Né? As unidades de pensamento, de texto, que são os parágrafos, né? No original, lá a gente vê como é que é no original, interessar por aprender. Tudo isso desvaloriza o nosso esforço. A versão, tá, irmão? Aí a gente vai ver agora a versão. Ó, a versão arte, que é a Almeida Corrigida, como está sempre falando aqui, tá? Tem essa identificação através de uma letra inicial em negrito, né? Se o expositor da Bíblia depender de uma versão em que cada versículo em um parágrafo, como é no caso da arte, isso levam a contestantes erros de exegese, tá? Para tal análise bem sentida da palavra, nós devemos perguntar qual o ambiente histórico geral em que o autor coloca, qual o contexto histórico, tá, cultural específico e a finalidade do livro, tá, ao qual a Bíblia, que a gente está estudando na Bíblia. Qual o contexto imediato da passagem em consideração? O contexto imediato do que acabou de acontecer, né? E nessa análise, a gente tem que ver que é importante determinarmos as circunstâncias históricas gerais do livro, né? Passagem do povo, né? Estar atento às circunstâncias e normas culturais que representam o significado para o entendimento, para nós termos, por fim, analisar um nível de comportamento espiritual do povo e a pessoa em questão. Aí a gente vai entender por que o povo de Israel era tão desobediente, entendeu? Essa determinação considera ainda qual era o autor e a sua realidade pessoal, para quem realmente estava escrevendo, quem era esse povo endereçado, qual a finalidade e necessidade do autor, né, o que ele queria transmitir, ensinar, exortar ou afirmar. Eu falei que porque o povo de Israel era desobediente, aí também conclui que nós também somos desobedientes pra caramba, né? Desobedecemos muito a Deus e isso, nós devemos consertar isso em nossas vidas, né? E para tanto é necessário observar as declarações explícitas, as frases, as palavras, os jargões repetidos, observar as sessões parentéticas, as exortativas, né? Observar os problemas omitidos e enfocados. Aí a gente vai ver, né, a linguística do texto, a gente vai ver para o que o texto está querendo dizer, né, as aplicações que o texto tem, né, para o povo daquela época, para nós hoje. Então, tendo esse cuidado de observação, nós vamos ser muito felizes nas nossas interpretações. Tá? A necessidade também contextual é muito observada mediante uma determinação de bloco do material, tá? Que a gente está estudando no livro, mostrando como se encaixam com coerência, né, as passagens, mostrar como a passagem se ajusta à corrente argumentativa do autor, determinar a perspectiva que o autor
tencionam comunicar numerologicamente a necessidade das coisas, ou fenomenológica, né, nas aparências das coisas, e por aí a gente vai interpretando o texto, vai entendendo o que o texto quer nos comunicar. Tá? Também nós devemos estudar o significado das palavras tomadas isoladamente, né, que é a lexicologia. Não entendi uma palavra. Você pega lá no léxico, lá no dicionário de língua portuguesa, latina, grega, hebraica, né, que tem a tradução para o português, né, caso você não entenda hebraico, nem grego, né, nem latim, tem sempre esses léxicos aí, mas hoje está bem fácil de se conseguir, né, advento da internet, você faz qualquer tipo de dicionário aí com tradução de hebreu, português, latim, português, espanhol, português, inglês, português, por aí vai, tá? O modo como essas palavras se combinam, ou seja, como a gente chama isso? O modo que as palavras se combinam, a sintaxe do texto, né? Realmente tem coerência, está escrito, e para assim determinar a maneira mais precisa do significado que o autor pretendia dar, né? Seja este literal, simbólico, ou considerando outro tipo, né? Sempre no sentido intencional do significado léxico. Eu afirmo, exemplo, eu afirmo, e ele, tá vendo? Por exemplo, estou tentando ler aqui, eu afirmo que o que? Ele está à venda, ele está pintado de, ele está doente ou assustado, tá vendo? Então a gente vê qual o significado. Por exemplo, quando a gente fala de tricotomia, né, no sentido teológico, a gente está falando de divisão corpo, alma e espírito, né, particionando algo santo, né, corpo, alma e espírito, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Isso é o termo que a gente usa na antropologia, né, para separar da psicologia bíblica, né, psicoterapia eclesiástica. Quando a gente fala de tricotomia, aí, a gente está falando de corpo, alma, espírito, ego, superego, mente, né, particionar alguma coisa. Agora, quando a gente fala de tricotomia na linguagem médica, a gente não está falando de raspagem de pelos, né, de aparar os pelos, ou seja, é totalmente diferente. Então, por isso nós devemos determinar a maneira mais precisa que o texto quer nos falar alguma coisa. Tá? Não é simplesmente, você está falando sobre Jerusalém e a gente achar que é Jerusalém terrestre quando está se falando da Jerusalém celestial, ou vice-versa, tá? Em relação a pecado, tá? Há pessoas que falam, não existe diferença de pecados para Deus. Existe. Por isso que Deus falou lá que existe pecado que é para a morte, que não é para a morte, pecados que são perdoados, do pecado que não é perdoado. Então a gente vê que há diferença de pecado para Deus. Entendeu? Mas no sentido da salvação, todos nós somos iguais a Deus, no sentido da salvação, que seremos salvos. Mas o pastor, ele é diferente do membro. O pastor, ele vai ser cobrado por Deus diferentemente. Isso o pastor oficialmente, tá, irmão? O líder consagrado, oficialmente, porque todos nós, né, se a gente for considerar, nós somos pastores do rebanho, né? Se a gente for considerar aí, né, a nossa função ministerial, porque nós temos, né, esse ministério da reconciliação, né, de cuidar, o ministério diaconal, que todo pastor passa, que todos nós passamos. Mas o pastor que lidera uma igreja, ele não vai ser cobrado da mesma forma que o cara que aceitou Jesus no leito de morte. Entendeu? Então, em relação à salvação, nós temos sim
somos todos iguais diante de Deus, mas em relação a galardões, né, julgamentos, trono branco, juízo, lá que a gente vai, nossas obras vão ser avaliadas, irmão, receberemos coisas diferentes, vamos ser considerados diferentemente. A parábola quando o Senhor saiu e deu, né, deixou moedas, né, talentos, com as dracmas, com aqueles servos, né, com uns deixou 5, com outro deixou 3, com outro deixou 1. O que ficou com 5, irmão, simboliza aquele cara que tem mais tempo de evangelho. Ele vai multiplicar. Tá entendendo? E aquele que ficou com 1, talvez seja o cara que a pessoa que aceitou Jesus na última hora. Tá entendendo? Ele recebeu a salvação. Ele não teve tempo de multiplicar nada. Ou então ele teve tempo de multiplicar alguma coisa, né? Ele recebeu a Jesus há muito tempo atrás também, como aquele que recebeu 5, e acabou que ele se acovardou, ele se desviou. Tá entendendo? Ele recebeu a salvação por um momento, mas aí ele acabou que ele enterrou o talento, ele perdeu, isso causou um problema para ele. Ó, tira dele e dá para o outro que tem mais. E ele, lança ele fora, serve inútil. Se ele sabia que eu cobro de onde eu não plantei, porque ele me confessou isso. Falou, Senhor, eu tive medo, você me deu só 1, fiquei com medo, errei. Toma aqui o que é teu. Não. Eu sou um Deus que sei quando eu não plantei. Você tinha que ter multiplicado, botasse no banco, pô. Você vai e não bota no banco e não quer me dar. Não. Vai, tá fora do meu time. Perde essa noção. Enterra o talento, né? É como aquela velha história que o nosso pastor conta, aquela irmã lá, argentina, que negou sair para missões, né? E o tempo passou, ela foi ficando velha, casar primeiro, tá bom, cara. Casou, teve, aí, agora vai, ó irmão. Ah, Senhor, eu tenho filho primeiro, filho. Ah, Senhor, vai agora, né? Tá com filho, tá tudo. Você é meu filho primeiro. Criou-se o filho. E agora? Vai. E com isso o tempo passando, as almas morrendo no campo. Ela tinha que estar lá. Ou seja, o talento está enterrado. Mas Deus não força ninguém a nada. E agora? Vai. Filho. Aí o filho teve filho, agora tem um neto. Deixa eu criar meu neto, Senhor. E esse neto. Agora vai. Passou o tempo inteiro, não fez a vontade de Deus. Não foi. Não obedeceu o ritmo. O que aconteceu? Deus vai cobrar. Ó, vocês almas morreram por causa de você, hein? Entendeu? Muitas almas morreram por causa de você. Que era para você ter convencido que você não foi lá. Você vai ser cobrada. Entendeu? Aí o julgamento de Deus, né, depende muito do que nós estivermos lá, né? E com isso a gente vai aprendendo aqui. Vai aprendendo aqui com Deus, fazendo o possível para quando nós formos jogar as obras dos ímpios, né? Que nós julgaremos, quando reinarmos com Cristo, soubermos julgar justamente, tá? Conforme a reta da justiça de Deus, né? Não julgueis os outros para que não sejam julgados, mas julgar conforme a reta justiça de Deus. Essa é a conclusão que a gente subentende, né? A gente não deve julgar os outros quando a gente não sabe das coisas. Mas quando a gente sabe, tem que julgar conforme a reta justiça de Deus. Acho que muitas vezes tem o recado aí, essa finalização dessa aula que nós estamos fazendo. Deus te abençoe, meu irmão, essa aula. Aprenda mais um pouco da palavra de Deus também. E na paz do Senhor.